3, 2, 1, gravando. Beleza, tá gravando. Ok, vamos lá então. Deixa eu só resgatar aquilo que eu estava falando no início. Tá? A ideia seria com que a gente fizesse meio que uma interação sobre aquelas perguntinhas que eu coloquei nos slides. Porque, assim, aquelas perguntinhas foi meio que elaborada tendo em vista, né, algo que pode acontecer no dia a dia. Né? A grande dificuldade, eu acho que eu já falei isso um pouquinho para vocês. A grande dificuldade nossa é, principalmente agora, né, com essas questões de aula remota aí, a gente tentar trazer um pouco da interpretação das normas, de regra e tudo mais tal, só que mais pelo lado prático, né, da aplicação de tudo isso. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a 5 é uma outra, é uma norma como qualquer outra que nós vamos ter que interpretar. Só que a 5, ela tem muita atividade prática que ela fala justamente da atuação em campo da CIPA. Né? Por isso que hoje eu queria mostrar documentos, eu quero mostrar um pouquinho de documentos e quero interagir um pouquinho com vocês a respeito das perguntinhas lá. Tá? E aí, aquelas perguntinhas, eu queria que vocês fossem bem transparentes, bem claro. Tá? É lógico, né? Fica aberto, de repente, assim, putz, essa pergunta eu acho que é tão básica, pode ser que os caras deem risada de mim. Vou perguntar no cafezinho. Tudo bem, pode perguntar no cafezinho, não tem problema. Oi, quem me chamou? Eu, Luiz Felipe. Olha, na última aula que o senhor falou sobre CIP e tudo mais, eu tive muito problema com a minha internet, entende? Aí eu tentei baixar a aula do senhor, tentei assistir e tudo mais, mas eu ainda não consegui entender qual que é o trabalho, entende? Tá. Ô, Luiz Felipe, eu só preciso ver agora aqui que grupo que você tá. Nós se dividimos em grupo, né? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Trabalhos. Aqui, ó. CIPA Trabalhos em Grupo. Grupo 6. Você está no grupo 6? Se eu não me engano. Eu tô junto com o Carlos. Isso. E tem mais uma pessoa com você. Acho que o grupo de vocês são em 3 pessoas, não é? Eu não sei. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho marcado. Eu acho que eu tenho marcado aqui. Peraí. Acompanhamento dos alunos, ok. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Grupo 6. Luiz Felipe, Carlos e Lucas. Lucas Stefano. Pena que o Lucas não tem entrado aí nas últimas aulas. Mas esse aí mesmo. Essa é a nossa equipe. Vocês seriam... Só que nós tivemos um problema muito grande de comunicação. Aí eu não consegui assistir a aula muito bem. E até no dia, eu ainda estava enchendo o saco lá no WhatsApp, falando assim, gente, eu não estou conseguindo assistir a aula e tal. Beleza. Ó, o Carlos tá aí também? Tá, né? Tá sim. Perfeito. Ô, eu Carlos, vou postar. Deixa eu ver se o Carlos tá aqui. Carlos, ó, ele tá aqui, ó. Deve ter que tomar uma Coca-Cola, mas ele tá aqui sim. Eu tô aqui sim, professor. Então, beleza. Eu vou postar o enunciado do trabalho de vocês, certo? E aí eu vou tentar explanar um pouquinho sobre aquilo que vocês precisarão fazer. Eu vou compartilhar aqui agora. E aí, pessoal, como é um contexto... Lembra que eu disse na última aula? Como é um contexto que, embora um grupo vai fazer trabalho diferenciado de um do outro, na hora de apresentar, todos vai estar vendo, porque é um assunto que é pertinente, né, a todos nós, que é em relação à CIPA. Nesse momento, agora eu vou compartilhar a tela aqui. Eu vou mostrar o trabalhinho lá do grupo do Luiz Felipe. Ó, quer ver? Beleza, eu estou compartilhando. O meu slide aí, a minha tela, que está aqui no grupo 6. Vocês conseguem ver? Sim, professor. Sim. Beleza. Eu vou ler e vou tentar explanar um pouquinho, que inclusive isso já aconteceu comigo. Tá? Eu vou ler para vocês já irem pensando, e vou dizer o que aconteceu comigo na empresa. Certo? Vamos lá, ó. Imagine que na sua empresa, certo? A tua empresa esteja respondendo por um processo na justiça de um ex-membro da CIPA. O cara era membro da CIPA, ele saiu da CIPA porque ele perdeu o mandato, entende-se que ele perdeu por ter faltado a mais de 4 reuniões ordinárias, desde já entende-se que ele seja um membro eleito e ainda sendo titular, porque se ele fosse suplente, essa regra não se aplicaria a ele. Tá? Então, imagina aí, ele tinha sido eleito,
ele era titular, ele faltou mais de 4 vezes de forma injustificada e ele perdeu o mandato dele. Tá? Além de ter perdido o mandato dele, ele foi mandado embora. Certo? O que acontece? Aqui, ó. E por ter perdido o mandato, ele foi demitido. Não por ter... Depois eu até corrijo aqui, ó. Ele não foi mandado embora porque ele saiu da CIPA. Não, vamos entender que seja uma pessoa que o chefe dele já estava na programação dele ser desligado. Ele só não tinha sido desligado porque era da CIPA. Aí o chefe dele não perdeu tempo. Falou que agora ele não é mais cipeiro, não tem estabilidade, vai embora. De repente, uma pessoa, né, que já estava na programação de ser mandada embora. Vamos imaginar. Certo? E aí, o que acontece? Ele entrou na justiça, certo? Contra a empresa, dizendo que de forma indevida ele saiu da CIPA. Né? Ele perdeu o mandato dele. Ok. E aí, o que acontece? Ó, o jurídico, que são os advogados da empresa, tá? Eles querem documentos para que eles possam defender a empresa. Ok? E aí, quando a gente diz documentos, eu já quero que vocês vá pensando quais seriam esses documentos para que vocês enviassem tudo para os advogados, tudo para o jurídico da empresa, para que eles pudessem defender a empresa. Certo? E aí, a ideia é justamente isso. Olha lá, ó, quais os documentos você vai enviar ao jurídico e de que forma a empresa poderia obter êxito na sua defesa. Tá? Então, pensa comigo, de tudo aquilo que nós falamos, de tudo aquilo que nós lemos na norma. Oi. Oi, isso tudo que o senhor está falando, levando em consideração que a empresa foi correta em todos os atos, desde o processo de entrega de EPI até o processo de ata de CIPA. É que nesse momento, EPI não tem nada a ver com essa história, você entendeu? O que tem a ver com essa história é o fato de que as alegações dele precisam ser derrubadas. Quais são as alegações? A alegação dele é de que ele perdeu o mandato dele de forma indevida. E aí nós vamos mostrar que não foi de forma indevida. Nós seguimos na íntegra tudo aquilo que a norma falava. Certo? Vamos lá. Então, o que se entende? Entende-se que... Entendo. Vamos lá. Entende-se que, por ter perdido o mandato, eu já sei que ele foi um membro eleito e ainda ele era titular. Porque se ele fosse suplente, essa regra de obrigatoriamente acompanhar as reuniões e sair da CIPA, perder o mandato depois de 4 faltas injustificadas, essa regra não se aplica para o suplente. Nós já falamos disso. Certo? Além de tudo mais, quais são os documentos que a própria norma exige com que a gente tenha, ok? E nada impede, aquilo que eu digo, né? Então, eu sempre costumo brincar aqui, ó, o pulo do gato. Né? Hoje o gato começou a pular cedo. Qual que é o pulo do gato? Além de ter os documentos que a norma cita, que obrigatoriamente eu tenho que ter aqueles documentos, nada me impede de eu ter documento a mais. Você concorda? Então, no mínimo, eu tenho que comprovar que aquilo que a norma exige eu fiz, eu atendo, e o que mais que eu posso ter de documento, certo? Que nesse caso vai livrar a empresa. Nesse caso vai lá o jurídico, os advogados, com toda a fundamentação, vai chegar lá no juiz, certo? E dizer, ó, as alegações do requerente não devem ser procedidas, certo? Por conta de quê? Aí você vai apresentar todos os documentos dentro de uma sequência lógica de raciocínio, certo? Para que o juiz possa estar vendo, certo? Que o processo eleitoral se transcorreu normalmente, tudo aquilo que era para ter sido feito, das atas, das contagens de voto, das inscrições, que não sei o quê, tudo foi feito normalmente, isso você vai demonstrar, você vai apresentar, certo? Enfim, eu não quero falar muito mais não, porque senão eu vou estar falando eu vou estar falando no trabalho de vocês. Mas assim, eu preciso mostrar para o juiz que, de forma muito bem embasada, muito bem tecnicamente, legalmente caracterizada, ele perdeu sim o mandato e não foi de forma injusta. Certo? Eu vou demonstrar. Por exemplo, vamos entender que ele faltou 5 vezes. A norma fala assim, até 4, tudo bem. É sacanagem, né? Você pode faltar 1/3, né? Mas tudo bem, a norma fala que até 4, tudo bem. Mas vamos entender que ele faltou 5. Vamos entender que ele faltou 5.
certo? Eu já quero que vocês pensem, eu já quero que vocês criem. Pessoal, eu sou meio assim, ó. Eu sou meio que atravessado aí com o pé pelas mãos, e tudo que o pessoal vai falando para mim, eu vou navegando aqui tanto, eu vou criando tanto um mar de coisas na minha cabeça, eu queria que vocês navegassem. Então, pensa comigo assim, ó. O que vocês podem ter de documentos para que vocês utilizem nesse momento aí, para que possa defender a empresa? Certo? Pensa, ele faltou 5 vezes. E todas as vezes, as faltas, foi tudo de forma injustificada. Injustificada. Lembre-se, alguém vai questionar e, com certeza, vai ser o advogado da parte do cara. Vai ser o advogado da parte do autor do processo. Escuta, mas como que você me garante que essas faltas foram injustificadas? Primeiro ponto, você tem que apresentar algo, né? Porque, de repente, o cara apresenta um atestado médico. No mesmo dia da reunião, ferrou. 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 Por que eu digo ferrou? Porque é o seguinte, se ele teve 5... Olha só aonde pode chegar, pessoal. Por isso que eu gosto de CIPA. A CIPA é uma das coisas que mais traz aprendizagem para nós. E por mais que você acompanhe a CIPA no dia a dia, né, acompanhe a atuação dela, acompanhe vários processos, vocês podem se deparar cada empresa com uma história diferente. Olha o que eu vou dizer. Imagine que o autor apresente no processo um atestado, certo? De uma doença qualquer, tudo mais lá, que ele ficou afastado por 2, 3 dias, não sei, certo? E coincidiu justamente de ser em uma das reuniões no qual ele não participou. Se ele conseguir derrubar e dizer, né, e fundamentar, que uma dessas 5 reuniões que a gente está dizendo que ele faltou de forma injustificada, se ele demonstrar e evidenciar que uma delas ele estava de atestado, ferrou. A empresa ela vai ser obrigada a reintegrar esse cara. Olha o prejuízo para a empresa. Ué, por que vai ter que ser reintegrado? Ué, porque dessas 5, se ele demonstrar que uma foi indevida, fica 4, certo? Até 4 ele pode faltar. Olha o problema que nós vamos criar. Olha o problema. Prejuízo para a empresa, né? Claro. Vocês estão entendendo como é importante a gente ter toda a fundamentação, o acompanhamento, a garantia de que caso o cara tenha faltado, ele não tenha faltado por um atestado, por uma doação de sangue, ou por um falecimento de não sei quem, tudo mais, tal. Enfim, tudo aquilo que nós vimos, que a CLT dá sustentação. Alistamento militar, que não sei o quê, tem tudo lá que nós vimos aqui para cima nos slides, que está dizendo lá que caso haja a falta do funcionário por algum motivo daquele, certo? É falta justificada, o dia dele tem que ser abonado. Se tiver reunião da CIPA, não pode ser injustificada, tem que ser justificada. E aí não entra nos critérios dessas faltas que nós estamos falando. Vocês estão entendendo? Vocês conseguiram pegar o fio da meada? Deixa eu interromper o compartilhamento. Voltar para cá. Vocês entenderam qual que é o fio da meada, assim, no sentido de entender, né, os documentos importantes, aquilo que eu tenho que estar criando, aquilo que futuramente, talvez, né, possivelmente, pode acontecer, e eu tenho que ter tudo bonitinho, organizadinho, tudo de forma sequencial, de forma lógica, né? Chegou um processo, é a mesma coisa. Com o passar do curso, em algumas outras UCs, nós vamos ver esse mesmo cenário de processo trabalhista, certo? Que aí já entra esses documentos que vocês comentaram. Acho que alguém comentou, Luiz Felipe, alguém comentou, fiz GPI. Não. Nesse momento, devido ao processo ele ser específico à CIPA, EPI não tem nada a ver. Ok? Mas, se a gente levar para um caso de processo de insalubridade, ou um processo de um acidente, ou alguma coisa desse tipo, além da ficha de EPI, tem várias outras documentações que nós tenhamos que apresentar. E aí entra aquele detalhe, né? Eu tenho esses documentos, eles foram elaborados, eles são verídicos, eles estão arquivados, eles estão fáceis de serem rastreados. O jurídico quer esse documento para amanhã, onde que está isso? E aí? Né? Então, assim, eu trabalhei na Vale do Rosário, na Biosev, aqui para Vale do Rosário, entre Monragudo e Orlândia, na Vale. Eu fui transferido em dezembro de 2007. Eu lembro até hoje, dezembro de 2007. Eu fiquei ali até maio
de 2010, depois fui transferido para cá, Bebedouro. Tudo bem que eu saí de segmento, mudei totalmente de processamento, né? Lá a gente fazia açúcar e álcool e passei a fazer laranja, suco de laranja, beleza. Mas depois que eu saí da usina, e olha que interessante, em maio de 2010, quando foi em 2012, o Vitor, que dá aula para nós aqui, ele saiu em 2012 lá de Teco Segurança, eu dei um jeito de pegar o Renatinho que estava lá comigo e trazer o Rafael Vecchiato. O Rafa tá aqui? Tá. O Rafael Vecchiato conheceu o Renatinho. Então eu que trouxe ele, né? Até brinquei aí na época com o RH, porque tinha, não sei se hoje tem isso ainda, mas naquela época tinha aquele programa de indicação. Se você indicasse alguém para uma vaga que essa pessoa se permanecesse por mais de 6 meses, não vale para safrista. E isso para contratos indeterminados, né? E se a pessoa ficasse por mais de 6 meses, você tinha lá um bônus, acho que R$500, 600, uma coisa assim. Pena que eu não me inscrevi nesse programa, porque ele ficou lá até 2015, 2016, né? Mas foi eu que trouxe ele. Mas, em 2011, teve um acidente. Em 2011, ele não tinha vindo para cá ainda, o Renatinho. Em 2011, teve um acidente grave lá na Vale, né? Se não me engano, foi na Caldeira, uma coisa assim. Teve intervenção do Ministério Público, teve, certo, vários problemas lá. Dentre vários documentos que o pessoal solicitou, foram os documentos da CIPA, certo? Processo eleitoral e tudo mais e tal. E olha que interessante. O engenheiro que estava lá, ele falou assim, nossa, quem que foi a menina, quem que era a moça que organizou todos esses documentos da CIPA aqui? Tá de parabéns. Tá tudo bem definido de forma lógica, rastreável, tá tudo na gaveta, tudo bem sinalizado. Isso aqui nos ajudou pra caramba. Porque depois o Renato me falou, né? Porque a fiscalização, queira ou não queira, né, pessoal? Tudo que eles pedem, vocês apresentam. Tudo que, de repente, eles podem procurar pelo em ovo, mas tal coisa vocês têm? Não, claro, olha aqui, a gente tem sim, tudo mais, tal. A própria fiscalização vai meio que se desarmando, né? Então, eles estão ali, eles estão vendo que eles não estão se deparando com qualquer empresa. Eles não estão se deparando com qualquer profissional. Vocês têm o plano de trabalho? Não. Claro, olha aqui, o plano de trabalho, é isso, é aquilo. Não, vocês têm a ata extraordinária do acidente que foi gravíssimo? Claro, nós reunimos sim, inclusive, olha as ações assim, ó. Aqui, ó, então tá assim, tá assado. Beleza. Aí, o Renato falou, não era a mulher que organizou tão de forma bonitinha assim, não. Foi o Everton que trabalhou aqui. Nossa, o cara ficou assim, né? Porque, graças a Deus, né, eu colocava tudo de forma lógica, gaveta separada, tudo bonitinho. Eu era meio que pragmático para essas coisas. Então, as atas separadas, atas ordinárias, as extraordinárias, gestão por gestão, tudo bonitinho, todas as cédulas das inscrições, das votações, as contagens, tudo bonitinho. A hora que o pessoal foi pedindo, já foi apresentando. Olha a importância de nós termos esses documentos, certo? E aquilo que a gente vai vendo ao longo do curso, nós vamos criar muito documento. O Jonathan, que trabalha na área, o Jonathan aí? O Jonathan tá. Ele pode até... você pode até falar um pouquinho para nós. O quanto de documento que a segurança não gera no dia a dia. Muito, hein, professor? Muito. Nossa, é uma pilha de documento. Certo? Mas, beleza. Tudo bem até aí, o Carlos e o Luiz Felipe ali do grupo. Deu para entender um pouquinho do trabalho? Tranquilo? Beleza? Eu acho que eles não me ouviram. Mas beleza, tranquilo. Se o Luiz Felipe ou o seu Carlos, se quiser mais alguma explicação aí, beleza, tranquilo. Vamos fazer assim. Vamos começar até de forma diferente. Eu vou abrir os slides, eu vou lá para aquelas perguntinhas, vamos fazer uma interação assim um pouco mais descontraída, ok? E antes disso, eu vi que mandaram algumas coisinhas aqui no café. Vamos ver o que mandaram aqui. Ei, rapaz. Ó, eu não vou falar, mas vou só colocar o coraçãozinho aqui, tá? E quando eu coloco o coraçãozinho, já se entende, né? Beleza, ótimo. Então, o que mais? Alguém sabe por que o povo da... Não entendi. Professor, não tem jeito de pôr o link aí no Teams? Eu tô sem o celular agora. Claro, tem. É só pegar aqui, dar um Ctrl+C, ó, e jogar aqui, ó. Olha lá, mandei para vocês no Teams aí, na caixa de texto aí, certo? Aí no chat aí eu já mandei para vocês. Deixa eu ver. Alguém sabe por que o povo da Argentina só olha para cima?
porque lá tem boi, nós. Boi, ixi, boiei. Não entendi. Não entendi, mas tudo bem. Beleza, depois eu pego. Eu sou meio lento para. A resposta é porque lá tem Buenos Aires. Ai, meu... Boa, boa. O que mais? Quartou com que? Que de que eu tô fazendo, meu Deus? Ô, gente, por favor. Por favor. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir a câmera aqui e voltar para cá. Antes de fechar o C5... nossa, o C5 aí. Antes de fechar o C1, que se eu não me engano fecha a semana que vem, eu vou até confirmar. Deixa eu só ir no cronograma aqui. TST30. Antes de fechar o C1, eu vou dentro da minha aula. Deixa eu ver quando fecha aqui. Como eu sou o responsável por fechar o C1, e eu acabei de receber o e-mail que eu também vou ser responsável por fechar o C2, então vocês participam das minhas aulas, senão eu vou bombar vocês, hein? Ó, dia 2 de outubro começa o C2, certo? Dia 1º de outubro é o último dia da UC1, tá? Então, basicamente, aí a gente tem 1 semana, 2 semanas aí, né? Para a gente fazer uma atividade que, de forma rotineira, a gente sempre vai estar fazendo. O que é? É aquilo que nós falamos lá, se eu não me engano, no primeiro dia de aula, que são os feedback. Tá? Então, vai ter um dia aqui, vou ver quando eu vou fazer isso, mas vai ter um dia que eu vou estar passando uma atividade para vocês. E aí, no momento das aulas, eu vou estar ligando. Não pelo Teams. Se vocês quiserem pelo Teams, tudo bem, mas eu vou estar ligando por telefone, pegar o celular, ligar para vocês e tal. Para a gente conversar um pouquinho, no particular, né? Para ver como que vocês estão sentindo o curso, qual tem sido a dificuldade. De repente eu tenho visto. Sabe assim, ó. Vamos lá, numa boa, tá? Não precisa ficar sentido, magoado. Esquece isso. Não tem essa frescura aqui com a gente, tá? Mas o que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Quando eu vejo uma mensagem dessa, ó, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe o que eu fico preocupado? Eu fico preocupado assim, que de repente esse aluno, por não estar conseguindo acompanhar o C1, a hora que chega na UC2, vai ver tudo aquilo que vai ser visto na UC2, aquele monte de conteúdo e aqueles cálculos que nós vamos começar a estar vendo, dali não passa, dali bloqueia, e eu já estou cansado de ver isso. Certo? Então, assim, ó, o que nós temos por desafio? Nos colocar à disposição de vocês, para que realmente, caso vocês queiram, certo? Nós possamos ajudar vocês no que for possível. Ok? Eu até entendo, né? O cafezinho é um momento legal, certo? Mas a hora que eu vejo aquilo, eu olho para vocês aqui, eu pego essa lista de presença aqui, ó, tô vendo todo mundo aqui e de repente eu fico meio assim, pô, será que todo mundo está conseguindo entender todos os conteúdos? Será que tem sido isso só comigo? Eu fico preocupado, porque assim, ó, eu escutei uma coisa de um dos professores de faculdade, isso no segundo ano de faculdade, ele falou uma coisa, ele quase chorou na sala de aula, é verdade, ele quase chorou. Falou, pessoal, só um aluno tirou 7, 3 tirou 5, certo? E 43 tirou 2, 5 tirou 0. Pessoal, onde eu estou errando? Porque é o seguinte, o problema não eram os alunos. A gente não tem prova, fica de boa, não tem isso, né? Mas, de fato, o problema não eram os alunos. Era a metodologia, era a forma como ele passava. De repente, o cara era um... Só para vocês terem uma ideia, eu não vou falar o nome, era de bebedouro, é super conhecido, eu não vou falar o nome, né? Antiético, claro, né? Eu tive uma aula com um engenheiro que o cara trabalhou até no Paquistão, certo? O cara trabalhou no mundo inteiro. Você pegava o currículo do cara, falava, meu pai. Só que a didática dele para dar a aula, pessoal, a gente não entendia, sabe? Então tem gente que não tem, né, esse jogo de cintura para ensinar. Por isso que eu digo para vocês, se for algo que seja na minha aula, ou que seja assim de forma coletiva, que a gente tem que melhorar, ir mais devagar, né? Não eu, né? Mas nós precisamos desse, como fala? Desse feedback. De repente é nesse feedback no particular que a pessoa fala pra gente.
Professor, ó, não tem como ir um pouco mais devagar, né? Por exemplo, na última aula, eu não lembro quem que foi. Aquela questão do... se eu não me engano, foram aqueles prazos do processo eleitoral, certo? Acho que teve um colega nosso que pediu para mim explicar umas 2, 3 vezes. Eu expliquei, beleza. Por quê? De repente, a primeira vez... Eu sei como é essa bagaça, gente, pelo amor de Deus, né? É a primeira vez que a pessoa se depara com aquele negócio. E já vem o Everton falando de um monte de atividade que para tudo tem prazo, né? Peraí, explica de novo esse negócio aí que eu não entendi. Faz parte, pô, é normal. A gente entende, tá? Vamos ver, antes nós irmos para o slide, deixa eu ver. Super apoio, perfeito. Ok, aqui, ó, um resumão da UC1. Perfeito, legal, concordo. Né, concordo. Vamos deixar isso, de repente, para os 2 últimos dias da UC1, fazer uma revisão assim, geral, falar de SESMIT, né? Nesse momento agora, eu vou chutar, certo? De repente, muitos alunos ainda estão fazendo confusão de dimensionar SESMIT, a diferença de dimensionar CIPA. Tem nada a ver, são coisas diferentes, certo? Mas pode ser que ainda tem gente fazendo essa pequena confusão. Ainda tem gente, de repente, fazendo confusão sobre a aplicabilidade de NRs, certo? Mas, enfim, o que vocês sinalizarem para que a gente faça um resumão aí, a gente vai fazer. Só uma dúvida, né? Tanto para dimensionar o SESMIT e a CIPA, a primeira coisa que você vai fazer é pedir o CNPJ da empresa e o KNAI. Por lá você vê o KNAI, essas coisas, isso? É que, na verdade, assim, ó, o CNPJ, você vai pedir. É que, na verdade, deixa eu só fazer, assim, uma contextualização. E eu gosto de fazer isso, porque a gente não sabe em qual ramo vocês podem atuar. Vocês podem ser consultores, vocês podem prestar serviço. Ou vocês podem ser técnicos de uma empresa, registrados pela empresa. Perfeito, tranquilo. Se você vai passar a ser técnico da empresa, né, então é natural que no dia a dia você vá se... Oi? Isso, beleza. Então, é natural que no dia a dia você vá se familiarizar com o CNPJ. Perfeito. Agora, se você for prestador, né, a cada dia você vai estar numa empresa diferente, mas, de qualquer forma, independente dos casos, o primeiro passo é esse, é pegar o CNPJ. Certo? A partir do CNPJ, é aquilo que nós falamos na... Oi? O que é isso? Tudo bem? Tudo bem. Quem é? É minha filha. Desculpa. Não, você não sabe da maior. Eu achei que alguém estivesse imitando a vozinha de uma criança. Não, por isso que eu dei risada. Pegou. Falei... Não, ela pegou. Não. Aí ela desativou o microfone e tá aqui falando: oi, professor. Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Como que você chama? Alice. Oxitava. É Alice? Alice? Alice. Alice? É isso? É. Alice. Você já assistiu aquele filme ali? Você já assistiu Alice no País das Maravilhas? Já. Fica Foi aí, por causa fica com a do mamãe. filme que ela ganhou esse nome. Aí, que legal, ó. De tantos nomes que tem lá, ainda bem que você colocou Alice, né? Então. Imagina se coloca Professor. lá como... Oi? Tem recado lá no grupo, lá pro senhor. Lá no grupo do Zap? Isso. Deixa eu ver lá. Imagina como chama aquele cara lá, até esqueci, tem um monte de nome lá. O Didundum. Eu adoro. Vamos ver o que tem aqui no Zap. Professor, já estou na aula, alguém avisa o professor... Não, peraí, cliquei errado aqui, pô, peraí. Professor, não entrei na aula porque a internet não voltou. O Nixon, beleza. A Jéssica aqui, qual o seu nome? Professor... a Jéssica... tá. A Jéssica perguntou aqui para a Leslie, né? Não, perfeito. Tranquilo. O Nixon falou que tá com problema na internet. Perfeito, fica tranquilo aí. Depois eu disponibilizo lá e, se possível, ele vai estar assistindo depois, tá?
Então, os meninos, só retomando aqui, ó, né? O CNPJ é o primeiro passo que vocês devem realmente consultar da empresa aí. Tá? A diferença é que depois nós tenhamos que fazer uma diferença. Por exemplo, ó, vamos lá, o que acontece? Na sequência, depois de ter pego o CNPJ, eu vou pegar o KNAI. Tá? Perfeito. Por quê? Para esse KNAI, se for para dimensionar SESMIT, não basta ter o KNAI, eu tenho que saber ainda qual que é o grau de risco. Aí eu vou na NR4, pelo KNAI eu descubro o grau de risco. Por quê? Para dimensionar SESMIT é grau de risco e número de funcionário. Beleza. Só que para dimensionar CIPA, o que nós vimos aqui? Não é grau de risco, é o próprio KNAI. Só que com esse KNAI, eu vou lá na NR5 e verifico qual que é o agrupamento que a norma me classifica. No exercício que nós fizemos, o agrupamento da nossa empresa era C2, de alimento. Então, para o agrupamento C2, eu ia seguir lá aquela linha, certo? As informações de agrupamento estão nas linhas, certo? E as informações de número de funcionários estão em colunas. É só eu cruzar as informações ali para que eu veja quantos CIPeiros eu tenho que ter. Certo? É só lembrar disso. Dimensionar SESMIT. Eu cruzo grau de risco e número de funcionário. Para dimensionar CIPA, eu cruzo o agrupamento pelo KNAI e também o número de funcionário. Essa é a diferença crucial entre os dois. Beleza? Quem perguntou? O Wesley tinha perguntado, né? Isso. Wesley, beleza? Beleza. Caí em prova isso aí, mano. Tá ligado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha no cafezinho aqui. Professor, esse negócio... Eu não entendi. Esse negócio de aula remota é novidade tanto para vocês, professores, quanto para nós. Nem me fale. Vou dar um trabalhinho para aprender mesmo. Não é culpa dos docentes. Tá bom. Eu também vou ter um trabalhinho para ensinar. Então a gente está empatado, viu? Fica tranquilo. Eu vou até dar um coraçãozinho aqui, ó. Pede para todo mundo fechar o microfone, só abrir quando... Isso, pessoal. Não esquece, não. Coloca aí, ó. Vou até colocar com um coraçãozinho. Coloca no mudo aí, depois vocês abrem o microfone quando for falar. De repente vai acontecer igual eu aqui na semana passada, na segunda, né? A mulher batendo panela aqui, vocês ouvindo aqui. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que não tem panela hoje aqui, pelo amor de Deus. Vai. Então vamos dar continuidade. Ó, eu vou abrir os slides. Vamos interagir, né, a respeito de algumas colocações que eu vou colocar aqui. E aí, aquele que meio que ficar patinando um pouco no sentido de não ter entendido a colocação da pergunta, certo? Aí pode falar, ou vai lá no cafezinho, coloca de forma anônima. Eu vou pegar os slides aqui, que na verdade eu já estou com ele aberto aqui, ó. Isso. Deixa eu compartilhar e a gente vai estar se falando aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, abre o microfone e fala. Se ficar só levantando a mão aqui, eu não vou enxergar, tá? Ok, vamos lá aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Já estou compartilhando. Vamos fazer uma interação, então, aqui a respeito de alguns contextos gerais que nós trouxemos aqui, tá? Vocês estão vendo aí os meus slides, né? Então, primeira questãozinha assim, ó. Quanto ao período de estabilidade da CIPA, do membro da CIPA, ok? Quando eu digo isso, já tem que passar um filme na cabeça. Ô, Herves, qual é o filme? O filme não é aquele lá, a volta dos que não foram, não. O filme é assim, ó. Quem tem estabilidade e quem não tem, ok? É como se fosse uma prova de Enem ou de ENAD. Tem aquele texto enorme, você lê. Depois faz uma perguntinha. A hora que você lê a pergunta, você já esqueceu tudo que você leu, né? Mas assim, pensa, ó, quanto ao período de estabilidade membro da CIPA. Imagine que um colaborador tenha assumido o seu mandato há 2 meses, certo? Antes do fim do curso, antes de terminar o mandato, a gestão em curso, certo? Qual que seria o período dele? Qual que seria o tempo de estabilidade dele? Aí eu pergunto, tem alguém, lógico, pode falar aqui, eu não vejo problema em não falar, fica tranquilo, a gente pode errar, pô, a gente está em aula, caramba, né? Ou se quiser falar, não. Mas peraí, eu queria que vocês falassem, eu queria que aquele que não sabe, fale para a gente explicar. Pode ser? Tem alguém que leu isso e não entendeu? Pode falar. Por quê? O que nós falamos? O cipeiro ele pode tomar posse no dia da posse mesmo, naquele primeiro dia, onde todo mundo vai ser empossado, ou, por algum motivo, né, ao longo do mandato,
ele assumiu porque ele entrou no lugar do outro. Isso pode acontecer, nós falamos disso na aula passada. Tem alguém que leu isso e não entendeu? Vamos lá. Ou vocês querem ir no cafezinho? Vai. Não tem, gente, para com essas frescuras aí. Eu sou super de boa. Tá? Eu nunca vou falar assim, gente, vocês não sabem disso. Não. Pelo amor de Deus. Mas se quiser no cafezinho aqui, ó, vai terminar a aula, mas hoje tem Coringão. Eu adoro Coringão. É bom que perca de novo. Pelo amor de Deus, tá me irritando aqui lá já. Então vamos voltar para cá aqui, ó. Cadê? E aí, os meninos? Deixa eu compartilhar aqui onde eu tava. Todos entenderam? Professor. Se ninguém... Oi, eu? Jéssica, posso tentar responder? Só para mim ter certeza. Claro. Então, ó, se ele vai assumir 2 meses para acabar o mandato, então ele tem esses 2 meses de estabilidade mais 1 ano, é isso? É isso aí. Ô, Everton, mas isso pode acontecer? Pode, já aconteceu na empresa onde eu trabalhava, lá na usina. Já aconteceu isso. Né? O que aconteceu? Aquilo que nós falamos lá do caso anterior. A pessoa faltou a quinta injustificada, faltando 2 meses para terminar o mandato. Certo? E aí, os meninos, vamos lá, ó. Vamos lá. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Não, claro. Professor, ó, a CIPA, ela é a área industrial, certo? O que nós estamos estudando aqui da NR5, ela se aplica na área industrial, mas na NR31 tem a outra CIPA lá, que é específica para o segmento rural, que é a CIPA-TR. CIPA-TR, tá. E as mesmas estabilidades das duas CIPAs são iguais ou são tempos diferentes, da CIPA-TR para a CIPA? São tempos diferentes. Lá tem 2 anos de mandato e mais 1 ano após o término do mandato. Lá são 3 anos ao todo. Tá, na CIPA-TR são 2 anos e mais 1 ano de estabilidade. Isso. E na CIPA é 1 ano e mais 1 ano de estabilidade. Vamos entender, vai. Então seria 1 ano, né? 1 ano durante o mandato e mais 1 ano após o término do mandato. É isso aí. Beleza, então. A minha dúvida era essa daí. Eu estava meio confuso nessa parte. Obrigado, professor. Não, perfeito. O que a gente não pode confundir é que, na verdade, lembra que nós falamos na última aula? A estabilidade do cipeiro já começa desde quando ele já se inscreveu na CIPA. Certo? E aí, caso ele ganhe... que ele se inscreve, ele já não pode, já tem direito à estabilidade, né? Isso, e aí se no dia da eleição ele ganha, ele continua sendo com a estabilidade dele até o final do mandato e 1 ano depois, tá certo? É isso aí. Não, beleza. Ô, Jéssica, perfeito. Jéssica, tá correta a resposta. Oi. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Obrigada. Oi, quem vai falar? Eu não entendi esse negócio dele ter instabilidade até... Peraí. Ele tem estabilidade a partir do momento que ele se candidata. Eu não entendi. Vamos imaginar... Quanto tempo? Até a eleição? Vamos imaginar assim, ó. Nós falamos de processo eleitoral, certo? O que acontece? Sim. Vai ter um determinado momento lá no processo eleitoral que a empresa vai divulgar que as inscrições estão abertas. E aí, todo funcionário que quiser concorrer, ele pode ir lá se inscrever, correto? Sim. Beleza. Imagina que eu queira me inscrever. Aí eu vou lá me inscrever, eu pego um comprovante, certo? A partir daquele momento que eu me inscrevi, eu já não posso ser mandado embora mais. Eu tenho uma instabilidade provisória. Que certo? vale até quando? Essa estabilidade provisória vai até o dia da eleição. Porque lá na contagem dos votos no dia da eleição, eu vou saber se eu ganhei ou não. Se eu não ganhei, a minha estabilidade termina ali. Você entendeu? Tá. Agora eu entendi. Obrigada. Agora vamos dizer, eu ganhei. Não, se eu ganhei, a minha estabilidade continua, por mais que ainda não seja cipeiro. Porque eu só vou tomar posse depois de alguns dias. Mas mesmo assim, eu continuo com a minha estabilidade, certo? Aí eu tomo posse, o meu mandato vai ser de 1 ano, eu continuo estável por 1 ano. A hora que terminar o mandato, por mais 1 ano ainda, eu vou ter estabilidade. Você entendeu? Entendi. Agora eu entendi, sim. Obrigada. Beleza. Pessoal, quanto a essa questão... Professor. Oi. A Gabi pediu para colocar ela na aula de novo. Deixa eu tentar chamar aqui. Eu? Então, deixa eu ver se eu entendi. A partir do momento
que são abertas, as inscrições para a CIPA. Aí eu vou lá, se inscrevo, aí eu pego o comprovante e já tenho estabilidade na empresa, isso? Isso. Essa estabilidade, pelo menos, ela é provisória até o dia da eleição, é isso aí. Até o dia da eleição. Isso. Aí, tipo assim, ele ficou de suplente, ele tem estabilidade da mesma forma? Tem, o suplente também tem, igual o titular. Normal. Sim, entendi. Essa é a minha dúvida. Beleza. Obrigado, professor. Opa, tamo aí. Ó, então beleza. Ok? Todos entenderam aqui. Se teve alguém que não entendeu... Oi, pode falar. Por que tem essa estabilidade até um ano após o fim do mandato? Porque assim, ó, pensa que lá atrás, quando os legisladores criaram essa questão de dar uma garantia a mais, representando aqueles eleitos, representando a parte dos empregados, entende-se que esses, independe de vontade do empregador de estar ali. Porque assim, vamos ser sinceros entre nós, vamos, né, um jogo de sinceridade. Pelo lado do patrão, ele vai indicar aquele que é mais próximo dele. É um chefe de não sei das quantas, até pode ser um operário, mas é aquele que ele mais gosta. Então, né, entende-se o quê? Entende-se que quem seja do lado do patrão, da empresa, não vai ter de sabor no sentido de brigar por condições melhores de segurança e tudo mais. Aí, o outro lado já é diferente, certo? Aqueles que ele, independente de ter gostado ou não, está na CIPA porque ganhou por votos, certo? Entende-se que no trabalho desse cipeiro, por ele sempre estar lutando por condições melhores, por ele sempre estar lutando por EPIs que sejam mais eficazes, ou seja, de um jeito ou de outro ele vai incomodar, não vai? E aí o que se entende? Entende-se que nessa relação, quando houver desgaste, né, o patrão possa meio que se sentir aí incomodado e dispensar essa pessoa assim que terminar o mandato. Então, é meio que uma garantia, né, que a norma tentou aplicar ao funcionário ali que foi eleito, no sentido, ó, faça o teu trabalho, faça o que tiver que ser feito, né, você tem uma estabilidade ali, por mais que seja um período determinado, certo? Mas ela é tipo entre aspas, uma garantia, né? Não é porque ele está fazendo o trabalho que ele tem que fazer mesmo, que é o correto, que o patrão vai mandar ele embora. Diferente do outro lado, né? Se o patrão fala assim, ó, não quero mais você como representante da CIPA, vou indicar outro. A gente sabe que pode mudar quantas vezes quiser. Quem é indicado pela empresa não tem estabilidade, então é mais de boa, né? Tudo bem? Tudo bem, entendi. Beleza, vamos partir para a questão 2 aqui, ó. Segundo a NR5, caso não se tenha suplente para ocupar um cargo vago por conta de uma eventual saída de um membro da comissão, o que deve ser feito? Lembra que nós falamos isso? Pensa assim, ó. Eu tive a infelicidade. Lembra que naquele exercício nós vimos o dimensionamento? Para a empresa que a gente estava fazendo aquele exercício, eu teria que ter 5 titulares e 4 suplentes? Vocês lembram disso? Sim. E imagina que eu tive a infelicidade de 9 pessoas só terem concorrido. Tudo bem? A gente só não sabe a ordem, quem vai ser titular, quem vai ser o primeiro, o segundo ou o último, a gente não sabe. Mas, teoricamente, o que dá já para deduzir? Dá até para afirmar, na verdade. Todos eles vão ser cipeiros. Porque se eu preciso de 9 e somente 9 se inscreveu, pô. Né? Só que imagina, ao longo do mandato, um saiu. Foi embora para a Bahia, não sei o quê, a família foi embora, né? Foi independente da vontade dele. Ele precisou pedir conta e foi embora. A gente sabe que o número de integrantes da CIPA não pode ser diminuído. E aí? O que eu tenho que fazer? Vai fazer uma nova... Isso, uma nova eleição para que eu possa ter um eleito que atenda, ou melhor, que preencha essa vaga que está disponível. Uma eleição extraordinária. Eu tenho 30 dias para fazer isso. Tudo bem até aí? Sim. Oi? Mas tem Perguntou? que fazer... Ô, Wesley, tem que fazer
outra eleição, até com esses 9, né, que eu tinha falado. Só que com esses que já são eleitos, por ser uma eleição extraordinária, você não vai mexer na colocação deles, você só vai fazer uma eleição para que uma pessoa possa ocupar essa outra vaga, entendeu? Ah, entendi. Porque senão você vai estar sendo injusto, né? Imagina, os caras que já ganharam, que estão aqui, você cria uma outra eleição, e esses que já ganharam, eles não ganham, imagina o problema que você vai ter. Certo? Certo, obrigado. Tudo bem, pessoal? Eu estou trazendo coisas da norma que são aplicáveis no dia a dia. Essas coisas podem acontecer. É legal porque nada das 5 fica só assim no subjetivo, né? Não, isso não pode acontecer. Pode sim. Então, vamos para mais uma situação aqui, ó. Imagina que você tenha sido contratado como técnico de segurança por uma empresa que não tem a SESMIT. Certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, até então a empresa não tem a SESMIT, ela não tinha SESMIT. Você é o técnico você é o técnico de segurança da empresa, então você é o SESMIT. A partir de agora ela tem SESMIT, ela não tinha. Certo? Além de não ter SESMIT, aqui ó, ela também não tem CIPA. Certo? O que você faria para verificar se a obrigatoriedade de ter CIPA ou não? Vamos lá. Eu vou fazer um comentário, aí eu vou dizer uma afirmativa. Vocês falam se vocês concordam ou não. Ok? O que eu entendo? Se uma empresa precisa ter SESMIT, obrigatoriamente, ela tem que ter CIPA. Agora, o inverso não é verdadeiro. Por quê? Não é porque ela tenha que ter uma CIPA que obrigatoriamente ela tem que ter um SESMIT. Vocês concordam? Eu estou afirmando. Sim. Certo? Mas eu quero que se vocês concordam ou discordam comigo. Certo. Vocês entenderam essa afirmativa que eu fiz? Repete, Everson. Não entendi. Repete, por favor. O que eu falei foi assim, ó. Uma empresa que precisa ter SESMIT, obrigatoriamente ela tem que ter CIPA. Certo? Obrigatoriamente. Agora, uma empresa que tenha CIPA, que tenha que ter CIPA, que pela norma ela tem que ter CIPA, não obrigatoriamente ela precisa ter SESMIT. Certo? Certo. E aí vocês entendem por que eu estou dizendo isso, não entende? Uhum. Beleza. Por quê? Se eu levo lá para a NR4 para ver o dimensionamento, se a gente pegar lá uma empresa de grau de risco 3, ela só tem que ter SESMIT acima de 100 funcionários. Certo? Sendo que para ter CIPA, essa empresa, para ter CIPA, ela precisaria ter acima de 20 funcionários. Ou seja, a CIPA é muito mais restritiva. Certo? A NR5 ela é muito mais exigente do que a NR4. Bom, aqui nesse contexto desse questionário, dessa questão 3, todo mundo entendeu isso? Como que você vai verificar se a empresa precisa ter CIPA ou não? É aquele passo a passo que nós falamos no início. Vai no RH, não é isso? RH, quantos funcionários nós temos? Então, nos últimos 12 meses aí, a média foi 300 funcionários. Beleza. Deixa eu pegar o CNPJ da empresa, né, pelo CNAE, qual é o agrupamento, cruza as informações. Nossa, eu preciso ter 6 titulares, 5 suplentes. Beleza. A partir daí já fiz o dimensionamento. É fácil. Mas se eu fizer o cruzamento, chegar lá, em algum lugar lá da tabelinha, lá tá zerado, se ali não tiver que ter cipeiro nenhum, beleza. Você não precisa ter CIPA constituída. Não precisa ter eleição, né? Não precisa ter estabilidade, não precisa ter nada daquilo. Tudo bem?
só uma dúvida. Tipo assim, se a empresa tiver o SESMIT, aí sim, obrigatoriamente, né? Que nem o senhor falou aí. Sim, porque o SESMIT, ele, para ter um SESMIT, vamos pegar assim, se a gente pega lá grau de risco 3, é acima de 100 funcionários. Se você pega grau de risco 4, é acima de 50 funcionários. E para essa quantidade de funcionários, para esse segmento aí, né, com certeza a norma lá da NR5 vai exigir que você tenha CIPA acima de 20 funcionários. A NR5 ela é muito mais exigente. Entendeu? Tudo bem até aí, pessoal? O silêncio que me mata. O silêncio que me mata. É igual na faculdade. O professor pergunta, velho, não adianta. Quando você sabe, quando você não sabe, você fica quietinho. Aí o professor fala e fala com razão. Pessoal, esse silêncio mata a gente. Mas beleza, tranquilo. Ó, tem gente mandando mensagem no cafezinho. Vamos ver o que está escrito no cafezinho. Galera, se dormir, não esqueça o microfone. Ô, gente, por favor, acorda, vamos! Bate palma assim, ó. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia fazer ginástica laboral. Hã? Ei, levantar as mãos, entrelaçar os dedos. Vamos lá, pessoal, contando até 10. Ó, e nada nos impede de abrir as câmeras pra gente fazer aqui um polichinelo, alguma coisa assim, pra mandar o Morfeu embora, os meninos. Não vai dormir, não. Esquece esse negócio de dormir, vai. Ó, vamos botar pra cá, então. Cadê? Eu já tô aqui. Hã? Eu já tô aqui. Eu quem? A Gabi, né? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Ela ganhou assistir, tá? Então, tô começando a ficar com ciúme. Você assiste a aula do Vitor, a minha não assiste. Eu tô ligado, viu? Meus plantões. Tô ligado. Então eu vou começar, vou fazer assim, ó. Vou pegar com você a tua escala, entendeu? Aí você vai me passar quais são os dias do teu trabalho. Eu vou. O Vitor quer morrer. O Vitor quer morrer quando fala isso. Falou, eu vou mudar toda a escala de trabalho de vocês. Vou mudar do Vitor, mudar do André. Aí eu vou dar aula o dia que a Gabi tá de folga. Mas beleza. Seja bem-vinda, fica aí, vamos lá. Se tiver algo que você não esteja entendendo, levanta a mão, dá um berro aí, fala, opa, para, que eu não entendi. Tudo bem? Tranquilo. Ok, vamos tocar o barco aqui, pessoal. Quarta questão. Vamos lá. Caso você trabalhe em uma empresa que contrate prestadores de serviço. Ô, os meninos, é fácil, né? Prestador de serviço é terceiro. Eu trabalho numa empresa que o vidro quebrou. Eu não tenho vidraceiro na minha empresa. Eu vou contratar um cara para vir arrumar. Ele é um terceiro, é um prestador de serviço, certo? Imagina que você trabalha numa empresa que contrate terceiro. A NR5 determina que haja integração entre as CIPAs, tá? Como você iria gerir essa integração? O que isso quer dizer, os meninos? Vamos lá. Se você trabalha numa empresa que tem que ter CIPA, essa CIPA tem que se integrar, certo? Ao designado desse prestador. Agora, se você presta serviço, certo? Para uma empresa que não tem que ter uma CIPA. Eu presto serviço para uma oficina mecânica, ela tem 15 funcionários. Beleza, ela não precisa ter CIPA constituída, ela tem que ter um designado. Ok, tá? Mas, olha que interessante. Eu presto serviço para empresas que trabalham dentro da usina, terceiro. Certo? O que acontece? Essa empresa tem que ter um designado, porque a usina exige, a usina está exigindo com que a empresa apresente lá quem é o designado lá do terceiro. A grande questão é assim, a NR5, né, ela determina que tem que ter integração. Como que eu posso garantir essas integrações? É simples. Só o fato de eu colocar o terceiro para fazer integração, analisar documento e apresentar para ele as regras, os programas e tudo mais tal, já é um mecanismo de integração. Qual é o pulo do gato? É a segunda vez que o gato pula, vai marcando aí. Né? Então, depois eu vou até colocar lá uma avaliação de indicador, um pontinho positivo para aquele que fala quantas vezes o gato pulou. Né? Igual da Disney lá, a hora que aparece lá, né? Apareceu lá, vai contando quantas vezes apareceu. Né? Qual é o pulo do gato? É registrar em ata.
ok? Que empresas tais, que prestam serviços que são terceiros, certo? Estão constantemente em contato com a CIPA da contratante, certo? Através dos programas que são apresentados nas integrações, através dos DDS que os terceiros participam, ok? O que a norma quer garantir? Dentre várias coisas e dentre várias normas, não é a única norma que fala isso. Mas a CIPA, a NR5, a CIPA, ela quer garantir também que o seu terceiro, o seu prestador de serviço, ele entra no seu escopo, certo? Ele quer garantir com que o terceiro teu que vai subir em altura siga a mesma regra que o teu funcionário. A NR5 quer garantir com que o terceiro que vai entrar em um espaço confinado siga a mesma regra que um funcionário seu. Certo? A grande questão é a gente pensar como evidenciar essa integração. Certo? De novo, um dos documentos imprescindíveis para que a gente utilize é a ata da CIPA. Certo? Everton, e como eu vou garantir com que o meu terceiro ele tenha um designado de CIPA? Ué, pergunta para o Jonathan. Ô, Jonathan, você está aí? Você não foi comer lanche ainda não, né? Deixa eu ver. Jonathan? Por quê? Fala para mim, antes que vocês marquem integração com um terceiro, antes que você marque lá no dia tal, naquele horário, aquelas empresas vai estar lá, aquelas terceiras vai estar lá fazendo integração. O que tem que ser feito? Fala para nós. Passa tudo a papelada pelo RH primeiro, para ver se ele tem treinamento válido, se as documentações estão ok. Aí depois ele desce lá para a segurança para a gente fazer a integração dele. Isso. É desse jeito. Certo? Tudo bem que não é tão rápido igual o Jonathan falou, não. Você modo de dizer, leva vários dias e tal. É só modo de explicar. Só. Isso. Em resumo, é assim, os meninos, para quem nunca participou de um processo desse, para quem nunca viu isso, para quem nunca interagiu com isso, pensa que você tem uma empresa de vidraçaria. Vamos pegar aquele exemplo lá. Lá no RH da usina, onde o Jonathan trabalha, quebrou o vidro lá, tá perigoso lá, alguém tem que ir lá trocar aquele vidro. Beleza? Para que o terceiro, a pessoa da cidade, possa lá dentro lá prestar esse serviço, antes que ele faça a integração, o RH da empresa vai apresentar uma listinha pequena, né, Jonathan? Uma listinha pequena de documento, certo? E a empresa tem que apresentar tudo aquilo. Lista de registro do funcionário, cartão CNPJ, CND, que é a certidão negativa de débito. Se a pessoa lá tem ficha de EPI, tem que apresentar toda a ficha preenchida, tem que ter a ordem de serviço, tem que ter o PPRA, tem que ter o... É isso mesmo ou não, Jonathan? É sim, professor, é tudo isso. Isso. E a empresa... Aí ele desce lá para a segurança com a listinha de presença lá, com tudo validado, aí o Adalto assina, tem que ser um técnico. O Adalto, normalmente, quem faz da indústria é o Adalto. Aí ele assina e dá a integração para ele. Isso. E só depois de tudo isso que o cara vai estar liberado para trabalhar, correto? Correto. Nesse procedimento, acho que leva o quê, uns 10 dias? Até uma semana pode ser daí, né? Mais ou menos. A grande questão, pessoal, e de novo, vamos lá, deixa eu só parar de compartilhar. Eu vou abrir a câmera, porque agora é hora de eu ficar puto. Eu fico puto com essas coisas, desculpa, tá? Tem momento que a gente tem que vestir aí umas carapuças de pessoas que ficam puta, né, no sentido de raivoso. Esse é um dos perfis de um bom técnico que uma empresa precisa. Tá? O que acontece? O que existe de técnico que simplesmente é cara crachá? Aqui, ó o cara crachá, ó. Nossa, vem uma lista de nome na minha cabeça. Cara crachá aqui, ó. Ó, o prazo é 5 dias. Você mandou aqui para mim na segunda-feira, irmão, você vai ter que esperar até na sexta. Cara, mas você não tá entendendo, corre o risco de parar a caldeira, tá vendo aquela polia lá, ela tá desbalanceada, a gente tem que ir lá fazer a atividade de análise de vibração, se para essa caldeira. Ó, deixa eu repetir para você, talvez você não entendeu. O prazo é 5 dias. Você tá me apresentando na segunda, irmão, você vai ter que esperar até na sexta. Ô, os meninos, por favor, se familiarize, né, se interaja com as necessidades de fábrica, com as necessidades de processo. Pessoal, eu não vou dizer que a gente deva abrir exceções, certo? À torta e à direita. Não, não é isso, certo? Mas, pessoal, pensa. Eu sempre costumo pensar na merda.
Porque uma vez a merda estando feita, é a partir daí que nós vamos ver quem tem o saco roxo. Pensa, lógico, né? O modo de dizer, né? A caldeira parou. O gerente vai saber de que a caldeira parou pelo desalinhamento daquele eixo, ok? Que a terceira não foi liberada pela segurança devido a ela ter que cumprir os prazos que foram estipulados. Tá? Pode ser que o teu gerente de fábrica não tenha autonomia de te mandar embora. Você responde para um outro gerente. Mas, neguinho, ops, entre nós, tá? Aqui, ó. Você se queimou com ele, tá ligado? Fica tranquilo. A primeira oportunidade de que ele possa te fritar, espera, ele vai te fritar. Agora sim, espera aí. É um técnico que abraça, é um técnico que está junto com a produção, é um técnico que está junto com a manutenção, ele sabe da gravidade da coisa, tá? Ele sabe que aquele terceiro ele tem que ser conferido os documentos, ele vai no RH, ele compra essa briga junto com o encarregado e tudo mais. Ô, os meninos, certo? Nós temos que nos enraizar quanto aos cumprimentos de metas, que não seja quanto às metas somente de segurança, diminuição de acidente, que não sei o que taxa de frequência, né? Que não sei o que elevação do número de DDS, que tá, tudo bem, bonito, ó. Parabéns, perfeito, ó, coraçãozinho, maravilhoso. Mas e a produção? Nós não vamos garantir, nós não vamos ser um daqueles que procura garantir com que a nossa produção atinja as metas, as nossas manutenções tenham sempre lá os seus MTBF, MTTR, né? As disponibilidades de máquinas sempre próximo do 100% de disponibilidade. Quem trabalha aí em fábrica sabe o que eu estou falando. Uma máquina que seja vital para uma empresa, como uma caldeira, por exemplo, ela não pode parar, pode nos trazer prejuízo. E é esse prejuízo que também o técnico tem que estar integrado com a gestão. Não é só segurança, não, gente. Não é só essa questão de evitar acidente, doenças e tudo mais, não. Nós temos que estar corpo a corpo com os caras. É a partir daí que o pessoal vai começar a nos olhar de forma a nos dar crédito. Eu falei isso para você, acho que em uma das primeiras aulas lá atrás. Eu não estou dizendo que vocês devem abrir as pernas. Não é isso. Não tem nada a ver. Você deve estar envolvido no problema para que você também, né, se sinta parte da solução. Essa é a maior dificuldade dos técnicos hoje. Eu gostaria que vocês fossem pensando diferente. Os meninos que trabalham, como o Jonathan, o Rafael, mais um ou outro aí, que eu não lembro de cabeça agora, os meninos que trabalham em empresa, que tenha técnico, se eu estiver falando algo que seja diferente do que vocês veem, pode me falar. Eu quero... Pessoal, a coisa que eu mais gosto é quando alguém me questiona. Eu fico meio mordidinho assim, tá ligado? De repente alguém me faz até uma pergunta que eu não lembro, e antes de responder eu dou uma pesquisada, tudo mais. A gente também não é obrigado a saber de tudo. Mas quando alguém me pergunta, eu fico puto comigo mesmo. Falou, não, cara, eu tenho que saber disso. Como que o cara me perguntou essa bagaça, eu não sei. Certo? E gosto também quando alguém me questiona. Alguém que trabalha com técnico, que vê o técnico atuando no dia a dia, tudo mais e tal. Pode contribuir com o que eu estou falando? É diferente do que eu estou falando? Eu estou mentindo? Estou redondamente errado? Ou faz sentido? Me ajuda. É bem isso mesmo, é dessa maneira aí. Eu vejo os meninos atuando lá. Pessoal, pelo amor de Deus, técnico de sala, esquece. Eu tinha uma meta na fábrica, que meu gerente especificava que a meta era assim, Everton, a tua meta, principalmente em época de entre safra, onde nós tínhamos muitos terceiros, muito serviço de manutenção. A nossa meta era 80-20. Alguém sabe o que é isso? Alguém quer arriscar? Que meta que é essa, 80-20? Eu não sei, professor. 80% em campo e 20% em sala. 80% acompanhando os trabalhos, liberando as atividades, fiscalizando os caras trabalhar, 80% lá no solão bravo lá, ó. Certo? 80% em sala. Do teu tempo todo, 80% em sala. 80% em campo. 20% em sala. Respondendo um e-mail, preenchendo um relatório, revisando um procedimento. E como nós éramos em 3, em períodos, teve períodos, inclusive, que nós éramos em 4, claro, a gente se dividia, certo? Inclusive, nós tínhamos aí técnicos que eram específicos por setor. A gente rodava, a gente alternava e tudo mais e tal. Mas, enfim, né? Cada empresa define uma logística ali que, para a cultura dela, vai ser mais efetiva.
Tá? Mas, ok, vamos voltar para cá. Desculpa aí dar alguns... eu ia falar esporro, mas não é esporro. É que, pessoal, eu já vi tanta coisa, e devido a gente ter uma atuação, um perfil um pouco diferenciado, né, próximo daquilo que eu entendo que seja o correto, a gente está do lado dos caras, a gente está participando das reuniões. Quando alguém cogita de falar assim, no dia da parada de fábrica lá vai ter que vir um guindaste, você já levanta a mão. Já levanta a mão. Fala lá pro chefe da manutenção, guindaste, quem vai estar vindo? A empresa de tal. Não, beleza, a empresa de tal já tem integração. Vamos dizer assim, nós temos um dia de parada de fábrica que já é programado. Beleza? Se tiver que vir alguma empresa que não tenha checklist, não tem integração, me passa o nome, vamos agilizar, para garantir com que esse terceiro não perca tempo no dia de parada de fábrica. Tudo bem? Cara, o gerente olha para você e se apaixona. Ele fala assim, é esse técnico que eu quero. Você vai fazer o seu trabalho de segurança. E você vai estar do lado dos caras, corpo a corpo, contribuindo para que, inclusive, as metas da produção sejam atingidas, pessoal. Olha que interessante. Certo? Mas beleza, vamos continuar aqui. Senão eu fico falando de caso aqui, o negócio é longe. Mandaram o cafezinho. Não resisti. Mas vocês são foda, hein, velho? O que é isso aqui? É um açaí? Eu não gosto de açaí. Eu tenho um primo lá de São Paulo. Na verdade, ele mora em Santana de Parnaíba. Ele é apaixonado por como fala? Por açaí. Professor, parabéns a hoje. Já vou dar um coraçãozinho aqui. É que assim, as UCs estão... o C1 está quase terminando, né? Depois aqui, vou perguntar aqui em quem. Já tem um pontinho positivo no fechamento da UC, né? Me pediram para mostrar o cachorrinho aqui, Letícia, traz aqui a amba, que os meninos pediram para eu ver a amba. Não quer? Não quer trazer a amba? Rapidinho, vai, para a gente não prolongar a aula muito aqui. Eu tenho uma outra lá, a Yasa, como que é? Yasa Atsu? Não, Yasa Apsu. Né? Só que eu tenho que parar o compartilhamento. Estou compartilhando? Não. Aqui, essa aqui é a nossa... Como chama? Pug? 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 Pug, é a nossa Pug. Arteira pra caramba. Agora vai embora, vai. A outra deve estar pro quintal fazendo arte. Os meninos, vamos continuar aqui então, Não, a Rara deixa pra lá que ela tá suja. Vamos voltar pra lá então. Vamos compartilhar aqui mais uma tela. Vamos continuar naquela abordagem nossa. Deixa eu voltar pra cá. Beleza, vamos lá pra a quinta questão aqui pra gente fazer uma contextualização. Tudo bem? Vocês estão aí, gente? Opa! Manda o Morfeu embora. Dá um tapa na orelha dele aí. Não chegou. Rapaz, eu passei em Virador lá. Que isso? Que o microfone aí que tá aberto, tá dando um delayzinho no fundo aí, Eu passei em Virador lá, trouxe um litrão de garapa lá do Marlon, rapaz. Tá ali na geladeira, eu ia tomar um golão bem geladinho antes da aula. Eu falei, rapaz, eu tô desde as 6 horas no batidão aqui, eu tô quase moído. Se eu tomar esse negócio aqui, eu não volto. Vocês acham que no intervalo, se eu tomar um negócio daquele, eu vou voltar? Eu não vou voltar mesmo. Mas beleza, vamos continuar aqui, Já mandaram aqui, quer ver que mandaram aqui, Tem certeza que falaram assim, toma lá, professor, quer ver? Foi pra fazenda, eu vou, todo dia eu vou. Todo dia eu vou. Ali eu vou direto, amanhã eu tenho que ir lá de novo, faz parte. Vamos voltar para cá então. A ata da reunião da CIP é um documento que, ao mesmo tempo de ser obrigatória, certo? Deve ser utilizada para registrar ações prevencionistas promovidas pela empresa. Conforme eu for falando, já vai criando um filme na cabeça de vocês. Certo? Olha lá, eu estou dizendo a ata da CIPA. É obrigatório eu ter a ata, eu tenho que ter, certo? E nessa ata, além de colocar ações prevencionistas, certo? Eu tenho que ter o cuidado, porque ela pode ser utilizada contra mim. É isso que eu estou dizendo. Tá vendo lá, É por ela que eu posso ser penalizado. Eu já falei disso, né? Olha lá, Dê exemplo de ações prevencionistas que devemos registrar na ata e alguns cuidados que nós devemos ter ao redigir uma ata. Acho que nós já falamos bastante disso, acho que tá mais do que claro, né? Tem alguém que está com dúvida quanto a essa questão de ata? Depois eu trouxe alguns documentos aqui. Deixa eu aproveitar que vocês estão vendo meus arquivos. Acompanhamento C1, documento de CIPA. Arquivos do processo eleitoral. Isso. Então aqui tem arquivo do processo eleitoral, que eu vou mostrar para vocês.
né? Vou mostrar para você também modelos de ata, eu tenho várias atas aqui, ó, né? Tanto de reunião ordinária, é que na verdade, eu vou procurar melhor, tá? Mas eu acho que eu não tenho nenhuma ata de reunião extraordinária. Mas é fácil, a gente mostra uma de reunião ordinária, certo? E cita as diferenças da ata para reunião extraordinária, certo? Quer ver que interessante? Ó, eu vou escolher uma aqui, Uni desta la Memingue, só que para que possa nos contribuir com a sua voz aí, tão, né, lisonjeante assim. Manuela, você está aí? Tô aqui. Tudo bem? Tô bem. Isso. Segura a Coca-Cola e depois você toma a Coca aí. Mas, ó, me fala uma coisa aí, certo? Quando a gente fala de reunião extraordinária, você sabe o que é uma reunião extraordinária, não sabe? Sei. Tá desativado o microfone, gente? Não, nós estamos te ouvindo. Pode falar. O que é uma reunião extraordinária? Como é que eu tenho anotado aqui? Tá vendo? Ó, pessoal, ó, vamos lá. Eu não tô vendo, até porque vocês não abrem as câmeras e tudo bem, não vou exigir nunca vocês fazerem isso. Mas lembra que um dos toques que eu dei para vocês lá atrás? Pega um caderninho, uma agendinha, tudo aquilo que vocês forem vendo que é importante marcar, vai marcando. A Manuela marcou e ela só tem que achar onde ela escreveu, mas ela marcou. Aí, eu achei, só não sei se eu escrevi certo. A reunião Então extraordinária vamos é aquela que é convocada pelo presidente da comissão. O presidente da comissão ele também pode convocar, mas eu tenho que entender o seguinte, que uma reunião extraordinária, certo? É porque algum motivo grave aconteceu para que eu fizesse a reunião extraordinária, você concorda? Uhum. O que a norma fala? A norma fala que são 3 situações, certo? Ou os membros da CIPA, ao constatar um risco grave e iminente, pode solicitar uma extraordinária, certo? Ou, certo, por algum motivo fundamentado, né, bem circunstanciado, aí a CIPA pode convocar uma extraordinária. Ou, o que eu disse para vocês? Que na maioria dos casos, né, em todos os casos que eu peguei, foi por conta de acidente grave ou fatal. E isso a norma é bem clara. Se acontecer um acidente grave ou fatal, a gente tem que se reunir de forma extraordinária. O que nós falamos na última aula? Nós falamos que, em muitas das vezes, às vezes nós vamos marcar uma reunião extraordinária para o mesmo dia do acidente, e muito cipeiro talvez não esteja ali e tudo mais. Agora, se um cipeiro ou outro seja imprescindível com que ele vá acompanhar, eu posso pedir para que busque ele em casa, ele receba a hora extra e tudo mais, tal, porque a extraordinária, diferente da ordinária, ela não é programada, né? Ela não é assim avisada com antecedência. É sempre quando acontece algo totalmente inesperado, como um acidente grave, né, gente? Professor, beleza? É tipo uma reunião exclusiva, isso? São os mesmos membros, é a mesma CIPA, certo? Você vai redigir a mesma ata, só que ao invés de você colocar lá a ata de reunião ordinária, você vai colocar a ata de reunião extraordinária. Essa ata não substitui aquelas reuniões ordinárias, certo? E você vai registrar naquela ata, os motivos pelos quais você vai estar fazendo aquela reunião. Teve um acidente que a pessoa perdeu lá um dedo naquela máquina. É uma ata extraordinária por conta desse acidente grave. E ali vocês vão registrar só os fatos pertinentes a esse acidente, a essa ocorrência. Entendeu? Aí, essa convocação é o presidente da CIPA, né? Sim. Pode ser que às vezes o presidente da CIPA não esteja. Mas aí o vice pode se encarregar de convocar, junto do secretário. Pensa comigo, de repente o acidente aconteceu de manhã. Você já marca a reunião para o mesmo dia, às 2 horas da tarde. Quem não está no dia, quem não está no turno, é natural que não participe, porque é extraordinária, certo? Certo. Agora sim, o acidente foi na manutenção. Eu preciso que aquele cipeiro, que é mecânico, esteja até para nos ajudar. Aí ele está em casa, é dia de folga, né? Geralmente dia de folga é mais complicado, né? Mas pelo menos você está num outro turno e tudo mais tal. Havendo consenso do RH de pagar hora extra para ele, beleza, vai na casa dele, busca ele participa com a gente, beleza.
Mas geralmente é difícil acontecer, né? Quem está na empresa participa. Beleza? Beleza. E o senhor vai explicar aí a ordinária? O senhor já explicou? Vou. Na verdade, deixa eu aproveitar o embalo já que a gente está aqui. Eu vou pegar um modelo de ata, deixa eu só ver uma coisa aqui. Requerimento, editais, convocações, ata de eleição. Deixa eu pegar uma ata ordinária, de reunião ordinária. Vou pegar aqui uma ata da terceira reunião ordinária. Certo? Só que, ops, tem um logotipo aqui que eu preciso tirar, não deu tempo. Desculpa. Mas beleza, vamos lá. Não vai adiantar nada, né? Tá o nome da empresa aqui, mas tudo bem. Né? Não tem nada que desabone a empresa. Então, deixa eu só apagar que não deu tempo da empresa tal. Beleza. Então, o que acontece? Ó, eu estou mostrando uma ata de reunião ordinária, ok? Que é a terceira reunião dessa gestão aqui, ó, a CIPA da gestão 2016-2017. Ok? Olha lá, então, aos 9 dias do mês de agosto de 2016, com início da primeira turma às 6 horas. Por que primeira turma? A gente se dividia, certo? Tinha uma reunião em cada turno, para que todos os membros da CIPA pudessem participar, falar o que eles queiram falar e tudo mais. Certo? E olha lá, então a primeira turma às 6 horas e a segunda turma às 2h20, reunidos-se nas dependências da empresa tal, que não sei das quantas, tal, né? Os membros da CIPA sendo registrados os seguintes fatos. Aí assuntos pendentes, assuntos em andamentos e assuntos concluídos. Ok? Então, o que acontece? Por exemplo, está lá assim, ó, comentados os acidentes de trabalho ocorridos no mês de maio. Maio e junho. Beleza. A reunião, né, então, está errado aqui, né? A reunião teve, ou as reuniões, na verdade, é porque estou falando mais de uma, tá certo? Olha lá. As reuniões, só que aí tem que corrigir o português aqui. Vou falar igual o Mike Alzaski lá, como que é? Judia, mas não ofende o português, alguma coisa assim, sei lá como que ele fala, eu esqueci, né? As reuniões tiveram início às 6 horas e término às 7, compreendendo o turno A e C, e início às 2h20 e término às 3h20, compreendendo o turno B e o turno DM, certo? Contando com a presença dos membros, conforme lista de presença. Por que conforme lista de presença? Porque nas atas da CIPA, o pessoal vai assinar. Cadê? Aqui, ó. Por exemplo, o presidente da CIPA, nesse dia, ele faltou de forma justificada. O vice-presidente, ele assinou. Aqui, ó, essa moça, ela faltou de forma justificada, ó. Certo? Não sei se foi folga ou alguma coisa assim, mas ela não assina, porque ela faltou, de fato, faltou. Mas, além dos cipeiros assinar a ata da lista, a ata da CIPA, também tem uma lista de presença. Por isso que a gente fala aqui, ó, contando com presença conforme lista de presença. Então, faltas justificadas. Essa moça, licença maternidade, esse rapaz que estava de folga, esse outro que estava de folga, beleza. Então, assuntos pendentes. Sempre quando se tem assuntos pendentes numa ata, caso ao longo do mês não seja resolvido, essa pendência vai continuar na próxima ata. Certo? Então, aqui tem os assuntos pendentes. Além da pessoa, quem é o responsável, o assunto, certo? E quem foi sugerido. Né? Geralmente, se a sugestão de um que ele mesmo possa fazer, ele fica como responsável. Às vezes é algo que ele não consiga estar executando. Aí precisa colocar outra pessoa como responsável. Então, além de apresentar assuntos pendentes, a gente apresentava assuntos em andamento, ok? E os assuntos concluídos. Se esse assunto se ele está aparecendo aqui, ó, você está aparecendo aqui como concluído, certo? No mês seguinte, na próxima reunião, ele nem vai aparecer na ata, porque já se concluiu. Geralmente, se está concluído aqui, ó, se está concluído aqui, concluído é boa, hein? Hoje eu estou matando o português. Se está concluído aqui, é porque na ata anterior ele estava como pendente ou em andamento, certo? E aí, mais alguns comentários. Ok, olha lá, o Glaucio Silva, técnico de segurança, apresentou os acidentes ocorridos no mês tal e comentou sobre os mesmos durante a reunião. Todos os acidentes que tiveram, foi feito comentário. Comentário de um acidente aqui, outro acidente aqui, tudo mais tal. Né? Mas nada que coloque em risco a integridade por uma falha grave
da nossa gestão. Isso eu tenho que ter cuidado na hora de redigir, certo? E nada me impede de colocar alguns outros assuntos que estavam em andamento e tudo mais, certo? E as pessoas, depois de redigir a ata, no dia seguinte e tudo mais, as pessoas vão assinar. O que a gente falou nesse contexto aqui, ó? Certo? Citar ações preventivas. O que acontece? Se eu tenho lá as realizações de DDS e eu quero enaltecer isso na ata da CIPA, que de fato, né, todos os setores têm feito DDS, inclusive até dando um parabéns para todos eles, os números de DDS têm aumentado, ótimo, nada me impede de registrar na CIPA. Certo? Vamos registrar que estamos há não sei quantos dias sem ter acidente com afastamento. Certo? Várias ações estão sendo conduzidas para que a gente continue desse jeito. Beleza, parabéns, é uma ação prevencionista e é um ponto positivo. Vou lá na ata e registro na ata. Beleza. Agora sim, ó, os cuidados é aquilo que nós falamos. Né? Tantas pessoas ficaram sem fazer exame periódico dentro do prazo legal. Cara, o que você tem que colocar isso na ata? Você tá louco? Não é verdade? Durante uma inspeção que foi feita lá pela CIPA, um elevador de caneca lá próximo onde as pessoas passam, estava sem proteção. Gente, peraí. Você tá louco? E se acontece um acidente lá e isso está registrado na ata da CIPA? Everton, então a gente tem que tomar cuidado com o que escreve na ata da CIPA? Claro! Perfeitamente. Se uma situação dessa, que foi constatada no sentido de ter visto lá um elevador de caneca sem proteção, a CIPA viu, de imediato, assim, ó, pá, na hora, as ações já devem ser tomadas. Paralisação da atividade, interdição do local, vai chamar o chefe, vai ter que ser paralisado para ser corrigido, tudo mais, tal. E isso é que é válido. Isso nós temos que enaltecer, sim. Ok? E não deixar de esquecer, não podemos esquecer que nós temos que verificar o porquê que aquela porcaria lá estava sem proteção. Aquilo de forma alguma, de hipótese alguma, nunca nem jamais aquilo pode te rodar sem proteção. E por que estava sem proteção? Será que a manutenção foi lá, fez alguma intervenção, tirou a proteção, não colocou de volta? Será que o operador, na hora de limpar, tirou a proteção lá e não colocou de volta? Será que os aprisionamentos, lá da forma como estava colocada a proteção, caiu, ninguém viu? Certo? E aí? E as inspeções do pessoal da área? Pessoal, depois que acontecer um acidente, tudo que se existe de programa pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa da pica das galáxias, ok? Mas se acontecer um acidente, tudo que você tem de gestão vai por água abaixo, não serve de nada, ok? Então é essa análise crítica que nós temos que analisar, é por esse ângulo que nós devemos pensar. Quando a gente fala de ata de CIPA e fala desses contextos aqui, tudo bem? Tranquilo? Acho que é fácil entender, né? Tudo bem, né? Beleza? Os meninos? Beleza, professor. Beleza. Beleza. Bom. Ó, vamos mais um pouquinho aqui, aí a gente faz um intervalinho aí. Quarta questão. Ainda quanto aos registros das atas na CIPA, falando ainda de ata de CIPA, cite o que você conseguir lembrar de ações que devem ser registradas nas IPAs, nos quais são de registro obrigatório, ou seja, o que de forma explícita é mencionado em outras normas. É que nesse momento, eu até entendo que eu dei relaxo aqui, né? Como a gente não viu outras normas, não dá para exigir isso de vocês, certo? Mas eu vou marcar na agenda, como eu sou um cara muito, né, que gosta de relembrar as coisas, cuidado com o que vocês falem, porque pode ser utilizado contra vocês no tribunal, tá? Então, lá na UC7, quando nós voltarmos a ver CIPA, só que dentro de uma outra abordagem, nós vamos falar sobre gestão de CIPA, ok? O que acontece? Até lá nós vamos estar conhecendo outras normas que, de forma obrigatória, nós vamos ver que deve ser citado nas atas da CIPA, ok? Por exemplo, assim, ó, nós vamos conhecer o tal do PPRA. Tudo bem que ele está deixando de existir, mas nós vamos conhecer, além do PPRA, nós vamos conhecer do PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Nós vamos conhecer do PCMSO, certo? Nós vamos conhecer sobre o PIE, que é o Prontuário das Instalações Elétricas. Nós vamos conhecer sobre as diversas formas de inspeções em caldeiras, ok? Nós vamos conhecer o Prontuário dos Exames Médicos, que é o relatório anual. Tudo isso que eu estou citando
em cada uma das normas, lógico, né? Se eu falo lá PCMSO, NR7, se eu falo prontuário elétrico, NR10, se eu falo lá inspeções de caldeira, NR13, se eu falo lá PGR, NR1, lógico, cada contexto desse está numa NR, tá? O que acontece? Esses documentos, eles são citados na norma que, de forma obrigatória, deve ser registrado, certo? No sentido de ficar evidenciado que você cumpriu a norma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de forma indireta, você precisa lembrar, você deve se lembrar de registrar isso na ata da CIPA. Por exemplo, revisamos o nosso PPRA, o nosso PCMSO foi revisado. Beleza? Na próxima reunião da CIPA, que tiver lá a reunião ordinária, discute lá, pessoal, ó, só para deixar claro, deixar todo mundo ciente aí, tá? O PPRA, o PCMSO foi revisto, se encontra lá no Poder da Segurança, lá na sala da segurança, caso qualquer um de vocês queiram ver, tá? Tudo bem que ninguém vai ver, mas deixa registrado, o pessoal tem que estar ciente. Então eu vou registrar na ata aqui, tá? Os nossos documentos foram revisados, tudo bonitinho. Perfeito, registra na ata, maravilhosamente correto. Tá certíssimo. Tá? Chegou no final do ano, vamos ter que fazer lá o relatório dos exames médicos, né? O relatório anual dos exames médicos. Beleza. De repente, nada impede a gente convidar. Convida lá a enfermeira, vai na reunião da CIPA para falar. Falou, pessoal, então, estou aqui só para dizer que o relatório anual, contemplando todos os exames ao longo do ano todo que foi feito, né, de acordo com a norma que exige que a gente tem que ter esse relatório, ó, foi feito um relatório, tá? Está à disposição de vocês, caso vocês queiram ver, está lá no departamento médico, tudo bonitinho. Então, por conta disso, nós vamos registrar na ata aí, tudo bem? Perfeito. Sabe, então, com o passar das UCs, nós vamos estar vendo quais outros documentos que é imprescindível que a gente, utilize a ata como sendo uma forma de evidenciar que nós fizemos, que a empresa está cumprindo a norma, que ela atualizou o prontuário elétrico, que ela atualizou o SPDA, que ela atualizou os prontuários da caldeira, que as inspeções lá, a cada 5 anos, lá, que são as hidrostáticas, não sei o que da vida ela está fazendo, certo? Com isso, de forma inconsciente, o que eu estou fazendo? Eu estou garantindo a integração dos diversos mecanismos que eu tenho na empresa, certo? Para garantir com que eles não fiquem dispersos um do outro. Ok? Isso não quer dizer que os laudos de inspeção da caldeira têm que ficar na segurança. Não, pode ficar com o chefe da caldeira. Só que eu da segurança tenho que garantir que realmente esteja válido, que ele tenha feito tudo bonitinho. Chegou a fiscalização, os caras estão... O chefe da caldeira, pega esse laudo aí, traz aqui para nós aqui que o fiscal está pedindo. Acabou, eu tenho que garantir e auxiliar que, de certa forma, esse documento exista. Ele tem que ser feito. Não necessariamente, eu não vou ser centralizador. Eu não vou guardar esses documentos comigo, até porque não tem que estar comigo. Tudo bem até aí? Oi? Seria um PDCA. PDCA. Nossa, eu falei PDCA? Eu acho que sim. Não, mas eu quis dizer SPDA. É SPDA. Né? Porque agora SPDA, ele quis dizer, né, na verdade, assim, o SPDA é um dos documentos que vai compor o prontuário elétrico, certo? Que significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Que é o SPDA, é um laudo do aterramento elétrico, certo? Ele vai contemplar o prontuário das instalações elétricas da empresa. A NR10 exige isso. Quando eu falei de PDCA, quem entende de administração, o Paulo que fez RH e tudo mais, vai lembrar naqueles ciclos, né, de melhorias contínuas. Planejar, desenvolver, checar e agir. Tá? Nesse momento agora, se eu falei PDCA, não está coerente o PDCA com a minha fala. Eu quis dizer SPDA, vocês me desculpem. PDCA, nesse momento agora, daqui a algum tempo, nós vamos ter algumas aulas de administração, que o Paulo vai adorar também, até porque ele teve essas aulas, né? Mas é importante que a gente saiba um pouquinho de administração, o princípio de administração, né? O que realmente, de fato, é o PDCA, né? Até para que vá nos auxiliando também nessa questão de organização da nossa área. Beleza? Tudo bem quanto à questão 6 aqui, os meninos? Eu vou passar para mais uma aqui antes da gente fazer um intervalinho. 15 para as 9 a gente faz um intervalinho. Nossa, falta um minutinho aqui. Vamos fazer mais uma aqui então. Vamos lá, rapidinho. Segundo a NR5, a CIPA deve ser constituída por estabelecimento. Ok? Por estabelecimento. Imagine que em um mesmo estabelecimento
se tenha 2 empresas. Tá? Eu presto serviço, pessoal, para empresas que têm isso. Dentro do meu estabelecimento, tem 2 empresas lá dentro. Certo? É fácil imaginar. Tem 2 CNPJ, tá? Cada uma com sua personalidade jurídica própria. É aquilo que eu falei. Cada empresa tem um seu CNPJ. Pelos seus conhecimentos, como ficaria o dimensionamento da CIP? O que vocês me falam? A norma fala por estabelecimento. Se num único estabelecimento, se eu tenho 2 CNPJ lá, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 linhas de raciocínio. Ou eu junto a quantidade de funcionário dessas 2 empresas para verificar se eu tenho que ter CIPA constituído ou não, ok? Ou eu posso analisar cada uma dessas empresas isoladamente. Se nós pegarmos o manual da NR5, lá do Ministério, não tem falado nada disso. Lá não tem nada disso. Isso foi uma das perguntas que eu fiz para um fiscal. Que eu estava com dúvida, eu tinha um contato de um fiscal aí e tal, e inclusive nem ele soube dizer o que poderia ser feito. Tá? Então, o que eu entendo? Eu entendo assim, ó. O dono da empresa, ele tem que estar ciente dos riscos que ele corre. Ele vai te perguntar, Everton, quais são as alternativas? As alternativas são essas 2 que nós falamos. Ou a gente indica um designado para uma empresa e outro designado para outra. Para isso não tem eleição, não tem estabilidade, não tem nada disso. Beleza? Ou a gente junta os funcionários das 2 empresas, certo? E verifica lá quantos superiores tem que ter. E para esse caso se compõe um processo eleitoral, se faz a eleição, e aí verifica lá aqueles que ganharam que tem estabilidade. Beleza. O que eu não posso demonstrar para fiscalização foi a omissão, no sentido de nem ter feito, nem ter adotado uma opção, nem ter adotado outra. Pode ser, isso não descarta, só para finalizar aqui, nós vamos fazer um intervalo, tá? Isso não descarta, deixa eu interromper o compartilhamento, para vocês me verem, e só que coisa linda, vai para cá, isso. Mas essa agora não é para acabar, né? Isso não descarta do fiscal entender diferente, vamos imaginar, certo? E eu mesmo presto serviço para uma empresa que tem 2 CNPJ lá no estabelecimento. O que o dono da empresa optou? Eu não vou falar que empresa que é chato. O que a empresa optou? A empresa optou em fazer o seguinte, ó, então vamos indicar um designado para um CNPJ, vamos indicar outro designado para outro CNPJ. A gente dá o treinamento para os 2, faz o mapa de risco, né? Aquilo que compete ao designado, ele vai fazer, bonitinho, perfeito. Agora sim. Oi. Na aula passada eu tinha te perguntado isso, porque eu conheço uma empresa que tem 3 empresas dentro dela. E eu não te respondi? Você falou que ia responder essa aula, você está respondendo agora. Sérgio, ainda bem que você tem uma memória boa aí, velho. Eu não lembrava, Sérgio, desculpa. Mas, por exemplo, eu posso adotar essa estratégia ou, de uma forma mais restritiva, né, até fazendo a mais do que a norma exige, eu posso juntar as quantidades de funcionários e compor uma CIPA, ter processo eleitoral, tudo bonitinho. Beleza. Quem vai optar é o dono da empresa, cara. Você não tem a prerrogativa de escolher por ele, só que ele tem que saber os riscos, certo? O que acontece? Se a empresa opta em indicar um designado para cada CNPJ, perfeito. Se chega a fiscalização e se você enaltece o que é feito, ó, assim, assim, assado, certo? Indicamos que, até pela omissão da norma, que nós poderíamos ter um designado, os caras tiveram treinamento, então os caras atuam, ele faz isso, tudo bonitinho. O fiscal vai ver que vocês atenderam a norma, certo? E os caras estão atuando, é uma CIPA atuante. Por mais que seja só o designado, os caras estão atuando. Perfeito. Agora, nada impede o fiscal falar assim, não vou concordar com isso não. Ó, você deve juntar a quantidade de funcionário aí, compõe um processo eleitoral, te dou um prazo de 60 dias para você regularizar isso aí. O que você vai fazer? Beleza, você segue a recomendação dele, faz tudo bonitinho o processo eleitoral, elege os caras, imposta os caras, dá um treinamento tudo bonitinho e apresenta para o cara, apresenta para o fiscal. Você não vai ter fundamentação legal, não tem nada em lugar nenhum escrito, certo? Para que você derrube a alegação dele. Perfeito. Só que o que é importante é você evidenciar e mostrar
de que realmente você está atendendo a norma. Os caras estão atuando. É diferente de um fiscal que chega lá, certo? Aí você vai falar assim, não, então, é que a gente ficou na dúvida, a gente não sabia se fazia assim ou assado, e acabamos não fazendo nada, né? Pô. Aí é diferente, né, os meninos? Pelo amor de Deus. Então, assim, eu já peguei essas coisas no dia a dia, só estou trazendo um pouquinho daquilo que pode acontecer com vocês também. Vamos fazer um intervalinho? A gente, é 10 para as 9, a gente vai até umas 9h10, come um lanchinho, um docinho, uma coquinha, e retorna aí para a gente tocar até umas 10 e pouquinho. Tudo bem? Pode ser? Beleza. Pode ser? Os meninos, vocês estão aí? Quer ver só? Quer ver só? Daniela, você tá aí, Daniela? A Daniela não tá aí. Tá aí, Daniela? Tô sim, tô sim. Ah, bom, achei que você tivesse ido embora. De vez em quando eu vou sortear um ou outro, assim, para ver se de fato tá aí mesmo. Vamos fazer um intervalo. Oi? Não entendi. Eu também estou. Vai, vamos fazer um intervalinho. 9h10 a gente retorna aí, vai ter umas 10 e pouquinho. Pode ser? Agora que eu tô com tempo, você fazer intervalo. Aí o pessoal já foi pro intervalo. Então, beleza, eu vou travar meu microfone, vou parar de gravar, depois a gente começa a gravar de novo, tal. Vou travar meu vídeo aqui, 9h10 a gente retorna aqui. Fechou? Fechou. Então, beleza. Até mais.